Olá, amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Sejam bem-vindos ao curso básico de Espiritismo. Hoje, a nossa aula, a gente vai tratar sobre Deus, né? Como era a definição de Deus? O que a gente entende hoje como sendo Deus? Nós, espíritas, acreditamos em Deus? Então, esses são os temas que a gente vai trabalhar nessa nossa aula. Para a gente começar, então, na sociedade antiga, como era a ideia de Deus? Então, a gente tinha um Deus, a ideia de um Deus politeísta, né? Tinha um Deus, o politeísmo, que é a ideia de vários deuses. Então, até no desenho tem a imagem do Poseidon, que seria o deus dos mares, e várias localidades do planeta acreditavam nesse politeísmo, cada um acreditando em deuses diferentes, porém haviam vários deuses, e todos esses deuses eram antropomórficos. O que é isso? Que eles tinham as aparências e as semelhanças características dos homens. Então, temos lá, vamos ter os deuses com o formato, né, de um corpo humano, com características, aquele Deus que se vinga, aquele Deus que fica bravo, que tem interesse nos acontecimentos terrestres. Então, esta era a visão que se tinha antes de Deus. Com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, essa ideia foi mudando um pouco. Então, a maioria das religiões do politeísmo começou a acreditar no monoteísmo, que seria a ideia de um Deus único, né? Então, esse Deus não seria mais esse antropomorfismo, né? Não seria mais a ideia de um Deus humano, mas de uma divindade, de algo superior que está lá gerenciando tudo. E a maioria das religiões acredita que esse Deus tem vários atributos, né, várias características, e elas interpretam eles de maneira diferentes. Então, a gente vai trabalhar, né, no Espiritismo, a visão que o Espiritismo traz para a gente desse Deus de maneira resumida. Então, como eu já disse, né, será que nós, espíritas, acreditamos em Deus? Então, no primeiro livro publicado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a primeira questão ele já traz sobre Deus, né? Perguntando aos espíritos o que é Deus. Já vale salientar ali, né? Ressaltar que ele pergunta o que é Deus e não quem é Deus, né? Já tirando esse antropomorfismo, né? Tirando de lado essa ideia de que Deus seria uma pessoa meio humana ou algo do tipo, mas já trazendo para algo meio imaterial, que a gente ainda não tem a concepção. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus, né, ele é o princípio de tudo, ele é o criador de tudo, e ele é a inteligência suprema. Então não tem nada mais inteligente do que Deus, e ele que deu origem e originou tudo. E também os espíritos nos trazem alguns atributos que esse Deus possui, né? Então, são vários atributos, até existem outras obras que trazem vários atributos, porém, eles meio que são ramificações desses que eu trouxe. Então, esse aqui já dá para dar uma sintetizada, mas se vocês se interessarem, tem outras obras que trazem outros atributos. Então, os atributos de Deus? O primeiro que eu trouxe aqui seria Deus como eterno, né? Deus não teve um início e não tem fim, né? Porque se Deus tivesse um início, o que teria dele ou seria antes, né, do início de Deus, ou seria um nada, ou teria algo ou alguma coisa que criou Deus, né? Então aí ele não seria mais essa causa primária de todas as coisas. Então a gente, usando o nosso raciocínio, né, lógico, a gente subentende que Deus é eterno. Ele que originou tudo, ele é a origem de tudo. Deus como imutável também, né? Deus já é perfeito. Ele já é perfeito, ele não precisa mudar. Se a gente tem algo que é perfeito, não tem mais o que mudar, já está no auge, né? Então, se ele mudasse, né, se a gente tivesse a ideia que Deus fosse mutável, seria meio inconstante até nas práticas das leis. Então ele cria a lei do universo e essa lei sofre alteração porque ele vai melhorar algo. Então a gente acredita que Deus é imutável, Deus é perfeito. E como um ser perfeito, todas as suas ações são perfeitas. Temos também a ideia de um Deus único, né? Porque se houvesse mais de um Deus, teríamos às vezes uma diversidade de ideias entre eles.
talvez um com uma característica diferente do outro e um superior ao outro, e se existe um superior ao outro, em contrapartida esse que seria inferior já não seria um Deus. E se esses dois, se a gente pensasse, né, que existiria dois deuses e esses dois deuses fossem todos os dois perfeitos, a gente não ia conseguir separar um do outro, né? Seria os dois como a mesma coisa. Então a gente acredita que na existência única de Deus. Então existe apenas um Deus. Deus como onipotente, né? Aquele todo-poderoso, então tudo que ele quer, ele pode, porque ele tem todo o poder para fazer. Deus onipresente, ele está presente em todos os lugares. Tem até aquela frase, né? Não cai uma folha só da árvore sem que Deus o saiba. Então, Deus está presente em tudo, né? Ele criou leis, então se suas leis, se ele as criou, são leis perfeitas e tudo que acontece ele já tem conhecimento. Agora temos aqui Deus soberanamente justo e bom. Esse eu acho que é um atributo importante, pois antigamente a gente tinha a concepção, né, até no início da sociedade, muitas religiões ainda as trazem, de um Deus castigador, daquele Deus que se irrita, que fica magoado com as nossas ações. E Deus é perfeito, né? Deus, no seu estado absoluto, ele é perfeito, ele é independente do que a gente faça, ele é justo e bom. As suas leis são perfeitas, então toda ação que a gente faz que é contrária às leis divinas, a própria lei vai se encarregar de equilibrá-la, né? Então a gente vai acabar resgatando de algum jeito. Não precisa ser a ferro e fogo. Então, se eu fiz X, eu vou receber o X, né? Aprendemos mais com o amor do que com a dor, né? Então, Deus soberanamente justo e bom. E temos também um Deus imaterial. Sua natureza se difere de tudo da matéria. Porque se Deus fosse material, ele estaria sujeito, né, às mudanças da matéria com o tempo, aos desgastes, tudo. Então temos um Deus imaterial. Essas são, como disse, né, existem outras obras que trazem mais alguns atributos, mas essa é que eu trouxe para elencar. Kardec, então, na questão 10 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se um dia se pode um homem compreender a natureza íntima de Deus. Quer dizer, um dia a gente vai poder compreender o que é Deus na sua intimidade, né? Como ele funciona, sua estrutura, como a gente conhece hoje o nosso corpo, DNA, células, a gente vai poder conhecer Deus? E os Espíritos respondem, né? Não, falta-lhe para isso um sentido. Quer dizer, ainda não temos evolução, né? Como encarnados, aqui a gente possui 5 sentidos, né? E esses sentidos já não bastam para a gente entender. Falta-nos ainda muita evolução, né? Muita caminhada. Até se a gente olhar os atributos que a gente trouxe, já é difícil para a gente conseguir identificar, né? E entender Deus. Imagina se a gente pudesse, só com isso, já saber, né? Então falta muito ainda para a gente caminhar, para a gente entender o que é Deus. Na próxima questão que Kardec faz aos espíritos, na questão 11, ele pergunta: será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? Então um dia a gente vai poder compreender como funciona, né, os mistérios que Deus tem. Os espíritos respondem: quanto não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quer dizer, quando a gente já não tiver tão ligado à matéria, e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, nós espíritos, né, reencarnamos com o intuito de evoluirmos. Então, somos espíritos que um dia seremos espíritos perfeitos com uma perfeição relativa, não a perfeição. Não seremos perfeitos como Deus é, né? Não nos tornaremos deuses. Seremos espíritos com uma perfeição relativa. Então, quando a gente vai evoluindo, mais a gente vai largando o lado material, né? Então, a gente vai vivendo mais desapegado dessa matéria. Então, quando a gente tiver adquirido esse grau de evolução maior, a gente vai começar a entender como funciona, né, os mecanismos de Deus, a entender cada vez mais o seu funcionamento.
Até a imagem ao lado, né, eu trouxe um caminho que leva até a montanha. Se a gente supor, né, que Deus está lá em cima da montanha, quem está lá em cima da montanha, que já conseguiu caminhar, consegue ver e entender e saber o que está acontecendo lá, né? Como funciona. E as pessoas que estão começando a caminhada, que tem que olhar para cima, às vezes só veem os reflexos e imaginam o que está acontecendo. Ainda não tem o conhecimento, ainda tem muita caminhada a ser traçada ainda para adquirir o conhecimento até começar, né, a entender Deus, pelo menos cada vez mais um pouquinho. Então, para a gente resumir então a nossa aula, né, nós espíritas acreditamos sim em Deus, né, mas não esse Deus antropomórfico, né, esse Deus com formato humano, com as características humanas, seria algo sublime, né, algo imaterial, algo que a gente não consegue hoje nem distinguir. E esse Deus possui alguns atributos, né, que a gente trabalhou, que ele seria eterno, né, não teve começo nem fim, é imutável, Deus não sofre mutações, ele já é perfeito, o Deus único, o Deus todo-poderoso, que está em todos os lugares e que é um Deus soberanamente justo e bom, independente do que façamos. E também um Deus imaterial, pois senão ele estaria suscetível às mudanças da matéria. Né? E nós, no nosso grau evolutivo que estamos hoje ainda, não conseguimos compreender Deus, né? Com a nossa caminhada, com o burilamento no nosso espírito, a gente vai cada vez mais compreendendo como funcionam as leis, como funciona Deus. Então, quando a gente estiver mais próximo da perfeição relativa, mais será o nosso entendimento sobre este assunto, né? Deus e também todos os outros. Então, eu acho que esse é o resumo, né? O que eu trouxe aqui foi o resumo da nossa aula e também do tema. Para quem quiser, no próprio Livro dos Espíritos e em outras obras também traz mais sobre Deus, né? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais os estudos. Espero ter ajudado nesse estudo que a gente programou, né? Desejo a todos um ótimo estudo, que vocês possam aproveitar este curso que a gente está fazendo com muito carinho e que possamos estar juntos nos próximos estudos, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.